Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Sou o professor Alex, quero te convidar hoje a fazer algumas questões de genética sobre a primeira lei de Mendel, tá? A gente vai estar trabalhando algumas dessas questões e eu vou estar te explicando aqui como você deve analisar essas questões de maneira técnica, buscando sempre algum tipo de vocabulário que vai rapidamente te ajudar a identificar os pontos cruciais e transformar essas letras em números e rapidamente você escolher a sua alternativa correta. Tá bom? Então vamos aí, vamos à primeira questão? Vamos lá. Temos aqui, ó. Qual a probabilidade de um casal de olhos castanhos que já possui um filho de olhos azuis, né, ter uma menina de olhos azuis? Vamos lá, vamos buscar aqui os termos técnicos. Seguinte, o casal é um casal de olhos castanhos, né? Como vocês podem verificar aqui, são de olhos castanhos. Mas eles já possuem uma criança, ou seja, já possuem um filho de olhos azuis. E uma das primeiras coisas que você precisa lembrar é que a determinação dos olhos azuis, ou seja, do fenótipo azul para a cor do olho, é por um gene, ou seja, ó, azinho, sempre assim. Então, toda vez que a pessoa for portadora do fenótipo azul para a cor do olho, significa que o genótipo que ela possui para esse fenótipo, tá, é o azinho. Isso significa então que se os pais são portadores do fenótipo olho castanho, eles possuem um azão. Se eles possuem um azão e possuem um filho que possui olhos azuis, isso significa que esse filho, né, então, ó, recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe. Isso significa então que esse casal é um casal azão-azinho. Isso mesmo, azão-azinho. Ou seja, o azão determina o olho castanho, tanto no pai quanto na mãe, já que a questão diz para a gente que é um casal de olhos castanhos, e o filho deles que possui olho azul recebeu um azinho, ou seja, um gene azinho de cada um. Beleza? Agora que a gente conseguiu determinar então o genótipo dos pais, fica mais fácil achar o que nós chamamos de quê? De resposta do que a questão quer. Eles querem o quê? Eles querem uma menina. Então, ó, ele determinou o sexo, então aí vai outra dica, sexo na genética é de 50% de chance, ou seja, qualquer casal tem as mesmas chances de ter um filho do sexo masculino ou feminino, e 50% a gente pode expressar também em forma de fração, tá? 1/2, beleza? Então vamos lá, genótipo azão-azinho, a gente vai colocar o genótipo aqui, ó. A gente não coloca nada nessa área, vamos colocar aqui azão-azinho da mãe e azão-azinho do pai. Foi? Beleza? Então, azão com azão, ó, vai dar o quê? Azão. Eu cruzei esse com esse aqui, ó. Agora eu vou cruzar esse com esse aqui. Entendeu? Então, ó, azão, azinho. Então, ó, azão com azão, botei o resultado aqui. Azão com azinho, coloquei o resultado aqui. Agora eu vou partir para o próximo gene. O azinho, eu vou cruzar com esses dois aqui novamente. Então, ó, azinho com azão vai dar azão, azinho. E azinho com azinho vai dar azinho. Pronto. Agora é só a gente analisar o que a questão quer. Ele quer uma menina de olhos azuis, né? Uma menina de olhos azuis. Ou seja, para ter olhos azuis, a gente aprendeu que precisa ser o quê? Portador do quê? Do gene duplo, ou seja, do homozigoto recessivo, azinho. Então você tem, ó, apenas essa possibilidade. Agora é essa possibilidade em 4. Então, nós temos aqui, ó, 1/4 de possibilidade, certo? Só que ele quer as duas coisas simultâneas, certo? Ele quer tanto que seja uma menina, que a gente já sabe que é 1/2, quanto o quê? Portadora de olhos azuis, certo? Portadora de olhos azuis. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Aí vem o quê? Vem a regrinha do E. O que é a regrinha do E? É um macete. Toda vez que a questão quer dois tipos de quê? De características simultaneamente, uma coisa e outra, tá? Ou seja, menina e de olhos azuis, você vai multiplicar. Isso mesmo, você vai multiplicar. Então aqui a gente vai exercer uma multiplicação. Agora, se ele quisesse uma coisa ou outra, exemplo, um menino ou uma menina, aí você nesse caso iria somar, tá? Então já que nós vamos multiplicar, porque ele quer simultaneamente as duas características, então 1 vezes 1 é igual a quê? 1, né? E
2 vezes 4 igual a 8. Então, essa é a sua alternativa, tá? Beleza? Gostou da dica? Então, deixa um like aí. Bom, pessoal, dando continuidade, agora a gente vai fazer a questão número 2. Te dei algumas dicas para a questão de número 1 e agora nessa questão 2 tem novas dicas aí onde você tem que ficar muito atento. Então, vamos a ela. Bom, o camundongos, o genótipo azinho é cinza, azão amarelo, azão morre e morre no início do desenvolvimento embrionário. Esse é um fator importante. Que descendência se espera, tá, entre um macho amarelo e uma fêmea de mesmo genótipo, tá, amarelo? Ou seja, o que a questão quer? Vamos lá, a questão quer a descendência, ou seja, o número de filhotes e como o pelo desse filhote se expressa, o fenótipo do pelo, ou seja, é cinza, é amarelo, ou seja, é isso que a questão quer. Então vamos ao seguinte, vamos aos termos técnicos que vão te ajudar a identificar. Primeira coisa aqui, ó, é isso aqui que chama a minha atenção, ó, tá? Ou seja, no início do desenvolvimento, tá? Um dos ratinhos, um dos camundongos morre, tá? Então isso é uma coisa que chama a atenção. E o genótipo desse camundongo é azão, tá? Já no caso do genótipo amarelo e genótipo cinza, então vamos colocar aqui, ó. Amarelo, ele é expresso pelo genótipo azinho, certo? Esse é o amarelo. E o cinza, azinho. A questão quer a descendência, o número de quê? De filhotes e qual a cor, né? Qual o fenótipo do pelo, né? Que o pelo expressa nesses filhotes. E aí, como a questão já dá pra gente que o cruzamento são entre pais amarelos, ficou bem fácil pra gente. Então vamos lá. Vamos colocar aqui então os pais amarelos. Então vou colocar aqui o pai, né, o macho e a fêmea, beleza? E vamos fazer o cruzamento. Azão com azão só pode dar como resultado azão. Azão e azinho, resultado azão, né? Agora azinho, coloca o dominante na frente. Azão e azinho, o resultado só pode ser azinho. Beleza. Analisa, volta na questão com calma. Ele quer o quê? A descendência. Mas lembra que eu destaquei de cara para você que o azão, ele morre durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, logo no início. O que isso significa? Que esse camundongo ele não nasceu. Se ele não nasceu, pessoal, você não pode contar com um indivíduo que não existe. Então, esse carinha aqui, ó, você não conta com ele. É aí que está o quê? Está a dica da questão, tá? Então, como você não pode contar com um indivíduo que não existe, então agora você vai fazer um cálculo naturalmente. Quantos tem azãozinho aqui, ó? 1, 2, certo? 1, 2. Então, esses estão o quê? 2 terços de amarelos, certo? Amarelos. Beleza. E, ó, esse aqui, azinho, cinza. Então, ó, 1 terço cinza. Certo? Beleza. Bom, terminamos uma questão. Gostou da dica? Então fica aí que tem mais. Dando continuidade, a gente agora vai ver a terceira questão, tá? Sobre genética, falando sobre a primeira lei, tá? A primeira lei de Mendel. Então vamos a ela. Bom, temos aqui, ó, a análise de 4 genes autossômicos, cada um com um par de alelos, permitiu constatar que Janaína tem um genótipo azão, Bzinho, Czão e Dzão. E que Pedro tem um genótipo azinho, Bzão, Czinho e Dzão. Para estes 4 genes, quantos tipos diferentes de gametas poderiam produzir o filho desse casal, Janaína e Pedro? Ou seja, o que a questão quer é quais gametas serão produzidos, formados, né, a partir desse casal. Ou seja, é o mesmo que eu te perguntar, quais são os genes do filho desse casal? É isso que ele quer saber. Então, nesse ponto, a gente precisa saber alguns detalhes que Mendel nos ensinou lá na primeira lei. O primeiro detalhe anota isso, essa geração, Janaína e Pedro, é a geração parental, é a geração dos pais, é onde você tem ali os indivíduos na qual você vai ter ali a formação do quê? Da F1. A partir da geração parental é que se forma a F1, a primeira geração de filhos, tá? Isso significa que a F1 ela é formada com a segregação dos pares de gametas da geração parental.
em outras palavras, ser humaninho, o que eu estou te falando é o seguinte, que esses gametas de Janaína e esses gametas de Pedro vão se separar, vão se segregar para formar o que nós chamamos de pares da F1. Tudo bem? Então, preste atenção, vamos a ele. Se você analisar aqui, ó, temos os gametas de Janaína. Então, vou colocar aqui, ó, azão, azão, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão. E agora, os gametas de Pedro. Azinho, azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho e Dzão, Dzão. Concordam comigo? Se eu estou dizendo que eles se segregam, que eles se separam, isso significa que esse par de azão, azão vão formar quais gametas na F1? Somente azão. Então, ó, vai vir um azão daqui e a mesma coisa vai acontecer com os pares dos gametas de Pedro. Se ele tem azinho, azinho, então vai vir um gameta de Pedro. A mesma coisa vai acontecer. Bzinho, Bzinho, vem o Bzinho. Bzão, Bzão, vem o Bzão. Vamos colocar o dominante na frente. Então, ó, Bzão, Bzinho. Czão, Czão, vem o Czão. Czinho, Czinho, vem o Czinho. Eles estão se separando, estão se segregando, estão formando novos pares de gametas. E a regra continua. Dzão, Dzão e Dzão, Dzão, vem outro Dzão. Então, vem um Dzão daqui e um Dzão daqui e forma o Dzão, Dzão. Vem um Czão daqui e um Czinho daqui e forma o Czão, Czinho. Vem um Bzinho daqui, um Bzão daqui e forma o Bzão, Bzinho. Vem um azão daqui, o azinho daqui e forma o azão, azinho. Então, esses são os genótipos que correspondem ao filho. Mas não é isso que a questão quer. Não parou aí? Vamos lá. Ele quer saber o quê? Ó, para estes 4 genes, tá? Quantos tipos diferentes de gametas poderiam ser formados? Aí eu vou te dar um macete. Olha para cá. Quando você tem esse tipo de formação de gametas, com 1 par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10, já vi até com 8, 10 pares de gametas, existe um macete. O macete está aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, 2 elevado a n, onde n é igual ao número de heterozigotos. Heterozigotos, isso mesmo, número de heterozigotos. 2 aqui, ó, porque nós estamos trabalhando com um casal, tá? Então, se n é igual ao número de heterozigotos, você volta para cá, ó. Perdão, volta para cá. Vamos contar aqui. Quantos heterozigotos tem aqui, ó? Nesse conjunto de genes aqui, ó. Temos 1, certo? Azão, azinho. Bzão, Bzinho, 2, Czão, Czinho, 3. Temos 3. Dzão, Dzão é um homozigoto dominante, então não conta. Então, se nós temos 3, então vamos fazer o seguinte, ó. 2, olha lá, n não é igual ao número de heterozigotos, então, ó, você vai colocar aqui, ó, 2 elevado a 3. Então, agora você multiplica comigo. Tem que multiplicar. Não é elevado a 3? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A resposta é 8, né? É um número de diferentes gametas que podem ser formados a partir desse casal. Gostou? A nossa dica é boa. Deixa seu like, ser humaninho. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente vai para mais uma questão agora. E agora, nessa questão, nós vamos trabalhar também o assunto heredograma. Esse assunto é muito cobrado em vestibular. Alguns alunos se atrapalham com ele, mas não tem mistério. Vou te dar algumas dicas aqui de como avaliar rapidamente o heredograma e de forma muito técnica você buscar as informações rápidas, pois vestibular também é tempo, beleza? Então vem comigo. Dá uma olhada. Temos aqui, ó, no heredograma a seguir, os indivíduos marcados apresentam um tipo de quê? De cegueira noturna. Então, ó, primeira coisa, existe uma anomalia sendo avaliada aqui, é a chamada cegueira noturna. E os indivíduos marcados, ou seja, os indivíduos pintados, são os portadores da cegueira noturna. Logo, aqueles que não são marcados são normais para essa característica. A probabilidade do casal 4 e 5 ter uma criança do sexo feminino e de visão normal é de... Bom, duas coisas estão sendo pedidas aqui nessa questão. O sexo, que nós já sabemos como é que se determina. As chances de qualquer casal ter um filho do sexo masculino ou feminino é igual a 50%. Então, já sabemos que vamos trabalhar com um meio, lembra? Então, nós podemos colocar, por exemplo, né? Aqui, ó, o resultado aqui de um meio, certo? Um meio aqui. Esse é um dos resultados que nós já sabemos. Ficou fácil? Agora, nós temos que determinar o resultado com relação ao casal 4 e 5. Vamos ver pelo heredograma. Pessoal,
Primeira dica que eu quero te dar quando a gente trata de questões com ideograma. Busque os casais. Tá? Temos aqui o casal 1 e 2, temos aqui o casal 4 e 5, que é o casal da questão, temos aqui o casal 6 e 7. Por que buscar o casal? Porque ele rapidamente dá informações conforme o que? A sua prole, conforme também o que? Os indivíduos que nasceram a partir daquele casal. Então você consegue trabalhar nesses 3 indivíduos aqui, ou nesse casal com seus 3 filhos, os 3, o 4 e o 6, assim como o casal 6 e 7 com seus filhos 9 e 10. Você consegue avaliar a questão de uma forma muito técnica e rápida. Então essa é a primeira dica. Indo direto no que a questão quer, cegueira noturna, os afetados, reparem que o casal, se você tem o pai, ele não é afetado, e a mãe é afetada. E eles tiveram 3 filhos. E entre esses filhos, o 4, que casou o quê? Uma mulher também afetada. Então, tanto o 4 quanto o 5 são afetados. Mas olha que observação interessante. O filho desse casal não é afetado. Pessoal, pensa comigo. Se você está pensando que a cegueira noturna é representada por um par de genes recessivo, vem para cá. Se o par de genes recessivo, esse aqui, ó, azinho, ele determina a cegueira noturna, significa que se eu colocar aqui, ó, o azinho, certo? Desse homem e o azinho dessa mulher e cruzar, só vai nascer azinho. E aí esse filho deveria ser o quê? Afetado, pois ele não é. E se ele não é, significa que esse casal não é azinho. Logo, aqueles portadores de cegueira noturna não são o quê? Portadores de um par de genes duplo recessivo, ou seja, o azinho. Então, essa possibilidade nós vamos eliminar. Então, já que você tem aí a eliminação de um, já ficou um pouquinho mais fácil. Já encurtamos o nosso caminho. A mesma regra, se você estiver pensando assim, tá, e se ele for azão, tio Alex? Bom, é a mesma coisa. Se você cruzar azão, com azão, só nasce azão. Então, cortamos essa possibilidade. O que te resta então, ser humano? Só te resta o heterozigoto, azinho. Logo, a primeira coisa que a gente já pode afirmar nessa questão é que a cegueira noturna ela é determinada de pelo menos um alelo azão, tá? Então, ó, esse homem, ele é azão alguma coisa, e ela, azão alguma coisa. Se nós fizermos esse cruzamento, vamos achar um determinado quê? Um determinado conjunto de possibilidades de genótipo. Vamos fazer? Então, vamos lá. Se nós olharmos aqui, ó, se ela é azão alguma coisa, e você viu comigo que não pode ser azão, então significa que, ó, aqui você tem um azinho, certo? O heterozigoto. Então, se nós cruzarmos esse heterozigoto, vem para cá, vamos cruzar então, temos aqui azinho, e aqui azinho. Azão com azão só pode dar azão, certo? Azão com azinho só pode dar azinho. E azinho, com azão só pode dar azinho. E, por último, azinho. Muito bem, 4 possibilidades. Se a doença cegueira noturna ela é manifestada por um gene azão tem cegueira noturna. Azãozinho e azãozinho também tem cegueira noturna. Então, o único indivíduo que não é portador da cegueira noturna é o indivíduo que? Homozigoto recessivo. É esse carinha aqui, ó. Significa dizer que esse menino aqui, ó, ele é azinho. Sacou? Certo? Vamos voltar para a questão para ver se a gente não esqueceu nada. Então, nós temos aqui o quê? Ó, a probabilidade do casal 4 e 5 ter uma criança do sexo feminino, E divisão normal. Bom, visão normal, tá aqui. Uma entre 4 possibilidades, certo? Então, uma entre 4 possibilidades. E a gente viu que para sexo feminino, 50%, ou seja, igual a 1/2. E nós aprendemos também que quando a questão quer 2 características simultaneamente, você usa a regrinha do E. Uma coisa e outra. Ou seja, menina e normal. Então você vai o quê? Multiplicar. Então você multiplica. 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 4 é igual a 8. Isso, ser humano. Então você vai anotar aqui, ó, na alternativa C. Foi? Até a próxima. Bom,
pessoal, vamos para a última questão então. Agora a gente vai fazer aqui mais uma questão que vai abordar aí uma outra forma de você enxergar, né, a regrinha do E e a regrinha do OU. Fica a dica. Vamos à questão então. Temos aqui, ó, um casal tem 4 filhos, tá? E vai apostar numa 5ª gravidez. Qual é a probabilidade de que o casal venha gerar um menino ou uma menina? Já sabemos isso, muito fácil, né? Nesse caso aqui, ó, um menino ou uma menina é igual ao meio ou 50%. Então, ó, nesse caso aqui, já matamos a questão com facilidade. Mas aí que tá, a questão continua. Então, vamos afinar. Ó, qual a possibilidade de o mesmo casal ter um menino, melhor dizendo, uma menina ou um menino, de olhos azuis? Ó, você vê que já mudou. Ele quer uma criança de olhos azuis. Só que ele dá a possibilidade para a gente. Ele pergunta qual a possibilidade, qual a probabilidade desse casal ter um menino de olhos azuis ou uma menina de olhos azuis. Lembra da regrinha do E e do OU? Lembra que o tio Alex falou que quando você tem as duas coisas simultaneamente, é a regrinha do E. Aí você multiplica. Quando você tem uma coisa ou outra, aí nesse caso, você vai somar, que é a regrinha do OU, tá? Nesse caso aqui, como ele deixou muito claro que ele quer, tanto faz menino quanto ou menina, com olhos azuis, ele colocou aí o quê? A regrinha do OU em questão. Então, nesse caso, você vai colocar aqui, ó, 1/2, né, para a chance de nascer menino ou menina, e vamos colocar aqui, ó, 1/4, né, e vamos somar. Jolex, está indo muito rápido, o que está acontecendo? Ó, eu vou te dar o resultado e vou te mostrar esse resultado, ó. 1/2 é a chance de nascer menino ou menina, certo? 1/4, as chances desse casal ter um filho ou filha de olhos azuis. Esse casal, a questão nos deu que ele é heterozigoto, tá? Então, ó, se nós colocarmos o cruzamento aqui rapidinho, ó, nós vamos verificar isso. Então, ó, azão com azinho, certo? Heterozigoto. Temos azão, só pode se dar azão com azinho, azão com azinho e azinho, azul. 1, 2, 3, 4. Uma possibilidade em 4, lembra? Daí 1/4. Então, se você tem 1/2, que é a chance de nascer menino ou menina, e 1/4, que é a chance de ter olhos azuis, beleza, achamos os resultados. Só que ele disse pra gente, poderia ser menina ou menina. Então, você não multiplica, você vai somar. Então, 1 com 1 vai dar igual a quê? Igual a 2. 2 com 4 vai dar igual a 6. 2/6 é a possibilidade. Posso simplificar? Posso simplificar. Vai ficar igual a 1/3. Então, esse aqui, ó, é o resultado que você com certeza iria marcar lá e ia conseguir ter sucesso nas suas questões. Gostou? Deixa seu like, comenta, me segue lá no canal. Ou seja, se você não é inscrito, se inscreve no canal também, tá? Espero você também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Me chamo o professor Alexandre Rodrigues, sou professor de Biologia, quero ser o seu professor. Vem comigo, até a próxima aula.